como que está atualmente, quais são as oportunidades, o que os profissionais podem fazer, como eles podem atuar, né. Então, principalmente aqueles profissionais da saúde, que hoje podem atuar na saúde estética também, estão mudando de área, né. Então, no meu caso, eu sou farmacêutico, né, trabalho na área hospitalar, mas também já traba no início da minha carreira eu trabalhei na área industrial, né, e trabalhei em algumas outras áreas. Então, existe sempre aquela questão, aquela dúvida, aquele receio, aquele medo, né, de você galgar novos lugares, novos postos, né. Então, hoje o bate-papo é mais ou menos nesse sentido, para que vocês possam esclarecer as dúvidas, para que vocês possam perguntar, para que vocês fiquem à vontade para para que a gente esclareça aquilo que a gente sabe, né, trazendo a nossa experiência para que vocês possam aí atuar numa nova área. Bom, a saúde estética, né, ela é uma área multiprofissional. Principalmente depois de 2010, várias profissões da área da saúde podem atuar na saúde estética, né. Antigamente ela era concentrada principalmente no médico, fazendo aqueles procedimentos mais avançados, invasivos não cirúrgicos, aqueles profissionais que faziam, né, procedimentos mais superficiais. O que a gente está falando é da atuação na saúde estética de maneira mais ampla, né, dependendo do profissional, dependendo do que ele pode fazer, né, ele pode, até atuar no que a gente chama de invasivos não cirúrgicos. Depois, no decorrer da palestra, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá ok? Então, em meados de 2010, mais ou menos, o professor Felipe vai me ajudando aí, né, Felipe? Mas em meados de 2010, o biomédico, primeiramente, ele, com uma ação do seu conselho, né, com uma atuação do seu conselho, ele passou a atuar na saúde estética. Então o Conselho de Biomedicina, publicou uma resolução, autorizando o biomédico a atuar na saúde estética, e de lá para cá vários profissionais, né, também podem atuar na saúde estética. Depois o farmacêutico em 2013, eu não lembro de todas as datas, mas o fisioterapeuta, o enfermeiro, o biólogo, né, vários profissionais hoje podem atuar na saúde estética. Lógico que cada um, dentro do seu âmbito de atuação, ou seja, o âmbito de atuação do profissional, ele é estabelecido pelo conselho de classe. Então isso é muito importante que vocês saibam disso. Muitas vezes, a maioria das vezes, né, Paulo, o pessoal nos pergunta: o que a nossa pós vai habilitar eu fazer? Né, na verdade, a pós, ela vai te ensinar várias coisas, vários procedimentos, né, mas cada área, poderá atuar conforme o seu conselho de classe, que hoje está de uma forma, amanhã poderá melhorar, né. Então, vários profissionais, vários conselhos estão trabalhando para ampliar a atuação do seu profissional. Então, por exemplo, o farmacêutico. Hoje ele pode fazer determinados procedimentos. Amanhã ou depois, ou daqui um mês, 2 meses ou um ano, né, dependendo do que o conselho, gostaria, junto com os seus profissionais, principalmente aqueles profissionais atuantes junto ao conselho, eles podem ampliar a atuação. E isso está sendo feito em cada um dos conselhos, para cada uma das profissões. Tá ok? Muito bem, então é isso. Então, hoje em 2023, nós temos aí várias, né, áreas da saúde que podem atuar na saúde estética. É uma área multiprofissional, é uma área bem bacana, conforme a gente vai falar, que você tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, muitas chances aí, tá ok? Muito bem. Então, eu coloquei o meu currículo, né, eu sou mestre em ciências da saúde. Na verdade eu tenho 2 mestrados, né, em ciências da saúde, e hoje eu atuo na área hospitalar, sou coordenador de cursos já há muitos anos, né, no IPOG já estou há aproximadamente 20 anos. Eu sou funcionário público do estado de São Paulo, né, sou farmacêutico da Polícia Militar do estado de São Paulo,
e também atuo como consultor de empresas, além de coordenador e professor de graduação. Bom, Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, professor, é um prazer. Eu gostaria de agradecer também a unidade aí de BH, que eu falo sempre para os meus alunos, eu dou aula no Brasil inteiro quase, me falta Minas Gerais. Acho que estamos chegando aí, ó, estou chegando perto de vocês já já. Então, já não pessoal, falta mais. Então, agora já estou dentro. E eu trabalho junto com o professor Vandré desde o começo dos cursos de saúde estética, já estou ficando velho no time aí, 7 anos, e acompanhei desde que era só farmácia estética até virar multidisciplinar, o que é incrível, né? Eu acho que essa junção faz toda a diferença, como bem disse aí o professor Vandré, nós temos um leque muito positivo de formações aí correlatas em habilitações quais eu conheço de ponta cabeça, de todos os conselhos, todas as resoluções, para que vocês realmente possam não ter dúvida nenhuma no nosso encontro presencial quando acontecer a disciplina e outras coisas mais. Eu sou de São Paulo também, minha primeira formação é administração com ênfase em comércio exterior, sou graduado em estética, sou especialista em estética e gestão de estética, atualmente eu sou graduando em biomedicina, eu sou mestre em promoção da saúde, sou avaliador do Ministério da Educação para assuntos de credenciamento de instituições e avaliações também de cursos superiores. Eu sou coordenador geral também de instituição aqui em São Paulo, com foco em saúde estética, dou aula na Universidade em Morumbi e programas de pós-graduação no Brasil inteiro. E eu falo que eu fiz um casamento perfeito, deixo até um QR Code aqui, ó, em cima da minha foto, para quem quiser saber um pouco mais sobre mim, porque o casamento perfeito enquanto estava eu do lado daí do aluno, eu sentia muita falta de aplicabilidade e usualidade, para que nós, estudantes, né, os novos habilitados em saúde estética, pudéssemos ter aí a visualização exatamente de como conseguir se inserir nesse mercado, ter uma identidade corporativa, posicionar nesse segmento para sermos desejados e que a gente tenha longevidade corporativa, que a gente não seja passageiro depois tentando mudar de área, dizendo, a saúde estética não me deu dinheiro, e eu venho para trazer verdades e segurança para vocês. Porque sim, nós estamos no setor certo, no local certo, com a formação certa. Porque esse é um setor que ele não para nunca. Mas não adianta o Felipe dizer, né? Embora eu seja autor de livro, eu gosto de trabalhar com pesquisas que venham mostrar para a gente aí exatamente todo o parâmetro e comparação que existe dentro do nosso guarda-chuva saúde estética. E a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ela publicou uma recente pesquisa aí, são dados quentíssimos, porque quando a gente pensa que nós tivemos aí um apocalipse chamado Covid, quer dizer que uma pesquisa publicada aí em 2020 é quente e é atual, né? Espero que eles postem uma atualizada e que eu tenho certeza absoluta que os números serão ainda mais positivos para a gente. Mas essa Sociedade de Cirurgia Plástica, Internacional de Cirurgia Plástica, ela nos atesta em comprovação que o nosso setor da estética, ele aqueceu ali no final de 2019, praticamente 6% da economia. E vocês podem falar, nossa, Felipe, mas que pouco 6%? Pouco. Se a gente for comparar a indústria farmacêutica, automobilística, alimentícia, todas essas extremamente potentes, o nosso setor sozinho, no planeta, aquecer 6% é algo extremamente bom. Só que aí a gente não fica satisfeito, né? A gente quer comparar. Primeiro, por que uma sociedade de cirurgia plástica fala de nós que estamos ali num outro grau da estética? Porque toda publicação científica e mercadológica não pode ser paternalista de falar apenas do seu pedaço do braço. Precisa falar de todo o setor. Então, nós estamos dentro dessa pesquisa porque deve existir uma comparação. Comparação como essa que eu vou mostrar para vocês agora, da mesma Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que atesta, agora no ano seguinte, em 2021, que nós somos o número 2 no mundo em procedimentos de saúde estética, desde a cirurgia plástica até a compra de insumos de higiene pessoal, como pasta de dente e sabonete. Embora, se vocês observarem na primeira coluna, nós somos o número 1 no mundo. Em cirurgia plástica, o Brasil é 1. E nós somos o 2, onde vocês estarão inseridos logo mais habilitados, que são os procedimentos não cirúrgicos.
Então, quer dizer que o Brasil está na crista da onda. Inclusive, eu gostaria de alertar vocês, para vocês ficarem ainda mais confortáveis. Quando vocês verem, agora em 2023, algumas pesquisas que possam mostrar para vocês que nós estamos em terceiro ou em quarto lugar, podem olhar a fonte. Está extremamente desatualizada. Nós já somos o segundo país no mundo desde 2019. Não somos terceiro e não somos quarto. Claro que a gente não ganha da potência econômica mundial e do embelezamento que é os Estados Unidos, né? Onde uma adolescente com 15 anos pede para a mãe o quê? Um spa day e pede para dormir uma semana na câmara de bronzeamento artificial. Então não dá para brigar com eles. Mas fora isso, nós somos referência. Por quê? Na questão da cirurgia plástica, é tudo Brazilian. Brazilian Boom, Brazilian Pump. No embelezamento, Brazilian Wax. Então tudo está sendo ao modo brasileiro, porque somos exemplo. Exemplo de aplicação, exemplo de biossegurança e bioética e exemplo também de correção e gerenciamento de intercorrências. Então, o brasileiro é extremamente bem visto porque, além de estar muito bem preparado e saber aplicar as técnicas, respeitando proporções, medidas e tudo que vocês conhecerão com os meus colegas de prática, nós também somos extremamente preparados para lidar com as situações adversas que podem acontecer, que a gente chama de intercorrência. Por isso, nós estamos muito fortificados em comparação a outras grandes potências do mundo. Nem digo em potência econômica, digo também em potência focada para o nosso setor. Porque nós temos, por exemplo, a Argentina, que é um país que está em quebra econômica, mas ela sempre foi uma grande referência em embelezamento e estética também. Então, nós estamos ali, na crista da onda. E de um ano para o outro, praticamente dobra o nosso aquecimento econômico, mostrando que a saúde estética do Brasil aqueceu 10% da economia no mundo. Então, quando alguém chega para mim e fala, Felipe, é muita concorrência, o mercado da estética está saturado, a minha agenda está vazia, eu convido a pessoa a ir ao espelho e conhecer onde está o problema. É o indivíduo que reflete. É a engrenagem. Porque o setor está extremamente comprovado que tem ascensão e não existe previsão de declínio. E eu pergunto, mas já dou a resposta para vocês. Por que a saúde estética ela tem evidência e ela é um caminho sem volta, positivamente falando, para que nós possamos ter o acompanhamento das pessoas durante uma vida toda? Porque, felizmente, existe um envelhecimento. Enquanto houver o envelhecimento, seremos nós os harmonizadores da qualidade de vida e promoção de saúde do ser humano. Por quê? A questão da medicina, a questão das patologias, nós temos os colegas diários especialistas que vão tratar. Mas nós somos a única área que conseguimos atingir corpo são e mente sã. E isso é comprovado, porque quando uma pessoa consegue ter bons resultados aonde busca em suas dores, necessidades, desejos de correções, melhorias de saúde estética, elas olham no espelho, vê o resultado, primeiro ponto, corpo são. Atinge o emocional, atinge a mente, tudo está em ebulição ali, constante, para que essa felicidade, isso é comprovado em artigos científicos, de que a felicidade gera longevidade. E um outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que é o seguinte, na saúde estética não existe alta, é proibido dar alta. Se na outra área que vocês estão acostumados, como a formação base de vocês, é normal e é plausível que a alta aconteça, na saúde estética isso é o oposto. Por quê? Hoje, nós somos o único setor que temos quase uma vida inteira para tratar o indivíduo. Por quê? A pessoa não precisa de melhorias ou harmonização ou adequações até a pré-adolescência. Depois que iniciou hormônios em ebulição, que passa até pela fase do enfeiamento, já existe orientação, existem protocolos, existem tipos de atendimentos específicos que, inclusive, agem contra algo cruel que tem nome e sobrenome, que é o bullying. Então, aquele adolescente que no passado sofria e que era apontado, que entrava em estado depressivo e a família não sabia o que fazer, hoje entende. Ah, estão falando do meu visual, estão falando do meu aspecto? Bora lá que eu vou para um profissional de saúde estética. Eu quero que a minha mãe e o meu pai me levem nesse profissional. Ele deixa até a mãe e o pai louco, enquanto não levar numa clínica de saúde estética. E ele começa a entender que ele consegue ter ali o gerenciamento deste momento de vida, que nós somos capazes disso, claramente pela nossa base de estudo, anamnese, entendimento, faixa etária e outras coisas mais,
e a gente consegue deixar essa pessoa não passar por aquele momento triste de vida. Então, inicia-se o encontro com a estética na pré-adolescência e termina literalmente no leito de morte, porque existem muitas pessoas que, inclusive, deixam ali em testamento, em orientações jurídicas, que as pessoas da família possam tratar paliativamente com a estética no que for cabível e possível, porque ninguém hoje aceita, e nem é nosso direito, morrer maracujá de gaveta e uva passa. Então, se da pré-adolescência ao leito de morte, nós temos o ser humano para poder sempre adequar, melhorar e tratar, é impossível que a alta aconteça. Porque mesmo que uma pessoa venha pontualmente pedindo para vocês, eu quero apenas receber bioestimulador facial para que eu possa ter uma estrutura agora voltando um pouco mais próximo da sustentação e elasticidade que eu tinha através de colágeno, né? E aí a pessoa vem pontualmente dizendo isso para você. Vocês estão agora, ela vem no modo dela de falar, né? Vocês estão agora aplicando aquele tal de bioestimulador? Aplique em mim, eu quero ficar com a pele mais firme. Ok. Se você for apenas um aplicador, você aceita aquilo, recebe o dinheiro, a pessoa vai embora e quando ela precisar de algo a mais, ela volta. Só que a gente esquece de orientar aquele indivíduo. Tudo que nós conseguimos tratar com responsabilidade e traz bons resultados, faz com que o todo no entorno se destaque como precisando de adequação. Então, tudo que é muito bem feito faz todas as outras áreas que ainda não foram adequadas gritarem envelhecimento. Então, mesmo que a pessoa receba de você, desde aplicações capilares até um peeling de ata na planta do pé, ou seja, do fio de cabelo à ponta do pé, você nunca vai dar alta, porque aquele primeiro atendimento que você fez já está necessitando a atualização. E por que vocês, por que nós, porque o nosso setor é tão desejado nessa atualidade? Não é uma crítica, é uma comparação. Uma pessoa que busca, por exemplo, uma cirurgia plástica de ritidoplastia para poder levantar ali o rosto em total, ele recebe uma nova feição. Ele pode ficar feliz com aquela nova feição? Sim ou não? Né? Do mesmo jeito que o radicalismo pode acontecer quando se existe ali uma mão mais pesada para alguns tipos de aplicações, etc. Então, o que acontece? Nós estamos sendo muito evidenciados e desejados porque a gente consegue trabalhar a adequação para aquele momento de vida da pessoa. Então, a pessoa sempre vai ter aquele momento adequado, aquele momento adequado. Congelar e exterminar o envelhecimento é possível? Impossível. Mas nós conseguimos gerenciá-lo. Isso é qualidade de vida. Acima de injetores e de conhecedores das práticas que vão ali amenizar o ser humano e embelezá-los também, nós somos promotores de saúde. E é essa promoção de saúde que a gente sempre deve incentivar e trabalhar com educação em saúde, porque quando a gente fala de mercado e quando a gente fala de quem a gente vai atender, porque eu sempre toco muito nessa ferida, nós temos que nos adequar, nós temos que nos lapidar, nós temos ali que buscar sempre boas técnicas e esta boa formação para poder ter bons resultados nos nossos atendimentos, para servir ao cliente. Nós não podemos servir a nossa vaidade pessoal. Por quê? Quando a gente serve a nossa vaidade pessoal apenas usando o título agora de esteta, o mercado nem sempre absorve isso porque ele sente que não foi feito para ele, foi feito para o profissional. Então, a gente tem que, desde o início, entender que nós vamos trabalhar em prol do outro, para a felicidade do outro. Mas, claramente, eu sempre digo que quando se entra no mundo da saúde estética, inclusive na formação, a gente fica muito mais bonito, a gente fica muito mais bem cuidado, né? Eu falo que eu fico até assustado quando eu vejo numa aula prática uma pessoa falar assim, eu não quero deitar para ser modelo, não. Tem que ter guerra para deitar, porque esse é o momento que a gente começa a entender a importância também de ser minimamente um reflexo do que as pessoas buscam para a gente, porque se para comprar um carro a pessoa não precisa ter cara de motor, para comprar saúde estética ela espera que a gente tenha um mínimo de adequação. Isso não é crueldade, isso não é uma ditadura de peso, medida e grife. Isso é mostrar que se a gente impulsiona a promoção de vida do outro, a nossa promoção de vida também precisa estar em dia. Então, olhem só, aqui são 2 destaques que eu trouxe para vocês de pesquisas atuais, mercadológicas, né, não científicas como a outra, e eu quis mostrar aqui para que a gente possa ver também no nosso ano de 2023.
Então, primeiro, publicada em Diário de Pernambuco, mercado de estética segue em crescimento no Brasil. Isso é fato, não haverá declínio. E no Euromonitor, de junho de 2021, aí comparando com essa questão de onde a gente estava vendo ali pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, a gente vê a crescente em milhões de reais de um salto de 2015 para 2021, inclusive deixando vocês tranquilos, num sentido que outros setores acabaram quebrando ou tendo declínio, que foi o momento mais fechado de pandemia. O profissional da saúde estética, este que tem a habilitação para estética avançada, ele não perdeu, muito pelo contrário, ele talvez ganhou mais interessados, porque aquele que se manteve presente, mostrando para o mercado que exatamente o que a gente se propõe a fazer transforma a vida das pessoas, as pessoas começaram a ter ali aquela aceleração, colocar o pé ali, que nem quando o farol está vermelho, querendo avançar para acelerar, para quando tivesse as flexibilizações dos atendimentos, lotar a agenda dos profissionais de estética avançada. Por quê? Dentro de casa, enxergou-se muito mais o envelhecimento acontecer e ele ficou mais acelerado. Então, nós tivemos uma busca superior a outros setores, que as pessoas, de repente, seguraram um pouco o bolso, né? Decidiram não ser mais arrojado nisso ou naquilo, e aí a gente começa a entender. A estética, diferente de outros setores, ela faz com que o cliente barra paciente, que é como a gente deve encará-los, ele sente que nós somos serviço essencial. O serviço essencial não é e não deve ser uma nomenclatura governamental. O serviço essencial é o que você planta constantemente para que as pessoas que estejam sob o seu atendimento sintam a necessidade de estar com você pela transformação que você causa na vida delas. E a qualquer momento que puder evidenciar ali um bolso mais apertado, um descompasso financeiro, a pessoa corta outra coisa. Então ela corta a escola de inglês, ela corta o yoga, ela corta a academia, ela corta sei lá o quê. Não corta o profissional de saúde estética. Por quê? Porque disso depende uma grande porcentagem da felicidade da pessoa. Isso não é futilidade. Isso não é futilidade. Tanto que eu tomo cuidado, eu não estou desmerecendo a expressão e a palavra. Vaidade. É porque dentro de gestão ela tem um sentido muito dúbio. Por vezes a vaidade ela é uma arapuca para o profissional se auto-envaidecer, preocupa-se com si próprio, não evolui, não busca educação continuada, porque entrou na estética e educação para o resto da vida. A gente se forma o resto da vida, porque, como o professor Vandré disse, daqui a um mês nós teremos novas tecnologias, muito provavelmente novas resoluções dos conselhos, né? Como esta semana a gente já recebeu aí, no mês passado tivemos aí agora, então, habilitação para o farmacêutico em tricologia, essa semana o biomédico em tricologia, então tudo evolui, é para produtos com a ciência, é para o avanço da tecnologia, é para a nossa capacitação. E isso sim o mercado vê como promissor e como seguro para que eles possam entregar a vida deles para a gente, né? Então, esse nosso diferencial faz com que a gente consiga sair, literalmente, de situações que nos coloquem ali como envaidecidos por conta própria, onde o mercado não nos imposta, o mercado não dá resposta, porque a pessoa acha que cai do céu, porque o Felipe disse nesta noite que a estética está em ascensão, mas não cai do céu. Por quê? Porque nós temos, felizmente, uma grande concorrência forte. Vocês que vão se formar juntos, vocês podem se amar e se venerar, mas vocês são concorrentes para o mercado. Isso não é ruim, não. Isso é maravilhoso. Quanto mais concorrência de alta qualidade, mais a população poderá ser atendida com o nosso setor com grandes e bons resultados. Porque a concorrência ela é parâmetro, ela é régua, para saber se a gente mantém, evolui, ou se a gente recalcula a rota do GPS para poder ter um bom e um melhor posicionamento. E mesmo que exista concorrência, e também com boa formação, e às vezes melhor capacidade que a nossa, a gente vai buscar ali incentivo para que a gente possa crescer e também ser desejado como essa concorrência. E quando vocês analisam a população está cada vez mais inflada. A gente viu aí a briga Índia, China, para saber quem é mais populoso e etc, etc.
E a gente nunca vai dar conta de atender a população da nossa região. Tem mesmo que ter boa concorrência, porque quando as pessoas falam de bons resultados, elas não falam apenas o resultado do fulano de tal, fala resultado dos estetas dessa região. E o oposto nos fere da mesma maneira, quando uma pessoa despreparada também alça voo sem preparo, e ao invés de falar RG e CPF tal, foi despreparado, fala todo mundo da estética é desse jeito. Então, quando a gente se fortalece, quando a gente se ajuda, quando a gente se apoia, quando a gente mostra que a estética ela é um fator ali compartilhado para grandes profissionais, todo mundo sai ganhando. Porque se eu pergunto para vocês assim, quantas pessoas nasceram no planeta Terra hoje? Vocês não vão conseguir me dizer diretamente, vocês vão ter que fazer uma pesquisinha, né? Mas se eu pergunto para vocês, vocês conseguem compreender e observar como a população mundial da sua região, dos seus familiares, elas estão atingindo uma longevidade? Hoje a gente vê 60, 70, 80, 90, 100 anos aí. Eu lembro que quando era pequena, minha avó com 60 anos era uma senhorinha com vestido. Hoje, se eu falo para minha mãe que completou 70 que ela é uma senhora, ela quebra meus dentes. Por quê? Porque todo mundo está com uma melhor qualidade de vida para atingir essa longevidade aí positivamente. Então, nós somos autores e peças extremamente importantes que trazemos a adequação e as necessidades personalizadas. O trunfo da saúde estética é entender a base, a anatomia, fisiologia, né? A gente precisa entender os fatores internos, a fisiopatologia, com certeza absoluta, transformar todo o conhecimento ao final em raciocínio clínico para que as pessoas possam compreender e continuar entendendo que o profissional de saúde estética não é bolo de caixinha, não é Playmobil, não é Ctrl+C e Ctrl+V. Inclusive, os atendimentos também não. E é por isso que a gente se mantém no mercado, porque um bom profissional de saúde estética avançada sabe que o mercado deseja constantemente que as pessoas entendam a carência, mesmo camufladas de desejos impossíveis, porque vocês vão receber pessoas no atendimento de vocês, que elas vão trazer uma foto e falar assim, me transforma na Juju Salimene, me transforma na Sabrina Sato. E você tem vontade de dizer, morre e nasce de novo. Mas você perde ela e perde o dinheiro dela. Como você não vai falar isso, você vai usar o seu super embasamento de raciocínio clínico. Eu digo que a gente precisa ter duas ações, que é o quê? Escuta qualificada, isso em toda a base da saúde a gente é orientado na formação, e o tradutor mercadológico. Nesse tempo de escuta qualificada para tradutor mercadológico, ela disse, me transforme na Sabrina Sato. E você, através de anamnese, analisa. A necessidade dela é diminuição de gordura localizada no abdômen, flacidez no interno de coxa, amenização de linhas de expressão em região periorbicular, no bigode chinês, vulgo bigode chinês, etc. E aí, quando você expõe a sua educação em saúde, porque ele ou ela é leigo e fala do jeito que é mais fácil, você acaba surpreendendo e já abraçando o primeiro encantamento, que é um passo para fidelizar. Porque a pessoa sabe que ela disse de uma forma popular, porque ela é leiga, e você compreendeu a necessidade específica. Essa pessoa pensa, olha, esse profissional é diferenciado, hein? Eu não disse como, mas ele atingiu a expectativa. E quando você desenha um plano, porque é plano, tá? A gente não é pacote, porque a gente não está no açougue embalando carne, a gente faz plano de atendimento, né? Então, quando a gente desenha o plano de atendimento para a pessoa, ela já vai embora segura de que ela está nas mãos de um profissional extremamente capacitado, que não fez um software gerar um plano, que não tem pronto um plano para qualquer pessoa que venha, ou que a amiga fez o dela será igual, e que a gente passe a fundamentar isso em cada vinda dessa pessoa, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Analisar o mercado e saber gerir a sua carreira é tão importante quanto saber todas as suas práticas e as suas técnicas. Porque ainda hoje, mesmo com a minha agenda muito cheia pela educação, eu recebo muitos convites e pedidos de consultoria de pessoas me dizendo, Felipe, tenho ótima qualificação, faço bons atendimentos com bons resultados, a minha agenda está cheia e a minha conta bancária está vazia. Por quê? Tornam-se robóticos fazedores de prática, mesmo com práticas corretas, mas disso não vale nada se você não sabe precificar, se você não sabe ter a sua identidade corporativa, se você não sabe em qual localização
você vai atender para que essa região também possa te gerar resultados e, principalmente, numa atualidade interativa que nós vivemos. Pessoas que gastam muito tempo em alimentar as redes sociais profissionais, mas esquecem que não são YouTubers e não são ali pessoas que ganham através da mídia. Porque se a gente vai mudar de profissão para ser YouTuber, para ser Instagrammer, beleza, porque a gente vai ganhar patrocínio. Se o caso não é esse, a gente também precisa medir. Você posta para ser uma isca, no sentido positivo da palavra. Porque se você posta, 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 e não tem conversão, o que que é a conversão? Pessoas interessadas que te mandam direct, que te mandam inbox, que perguntam telefone, que perguntam endereço, que querem saber sobre mais atendimentos e que vão agendar. Porque se você não se preocupar com isso, você usa um tempo gasto e uma energia profissional gasta simplesmente ao ato de aparecer e vai ter ibope, principalmente quando você mistura muita coisa que não tem a ver e o público o público saliva, é sedento para saber mais fora da questão profissional, e aí as contas não param de chegar e muitas pessoas que fazem sentido oposto têm resultados, têm ascensão, e a gente fica ali choramingando, sem entender por que a qualificação técnica não bastou para a gente ter a mesma quantidade de atendidos. Então, não é, obviamente, puxando sardinha para uma disciplina que eu lecione ou por eu estar aqui, mas é uma verdade que eu projeto para vocês. Porque entendam isso e não se esqueçam. Crescer na saúde estética significa, a médio prazo, não dar mais conta de atender, precisar delegar, criar equipes, multiplicar a sua capacidade, para que então você passe de quem faz, para quem supervisiona e zela, porque o olho do dono engorda o gado, mas isso te dá mais tempo para que você possa ter projetos de expansão e também passar o Réveillon em Cancún, nas Maldivas, em Malta, porque a tríade do sucesso diz: gerenciar o seu tempo, para que você tenha sucesso no trabalho, na família e pessoalmente, para o que te faz feliz. Então, esse recado que eu queria deixar para vocês, obviamente deixando espaço todo aberto para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês quiserem, mas a minha missão foi trazer esses dados que são bem objetivos para que vocês possam ter conforto de que sim, é um setor que é extremamente promissor. E não se importem com a concorrência, porque ela sempre vai ser extremamente importante para que vocês possam continuar crescendo. E a gente precisa disso. Mas nós precisamos também de mais profissionais no setor para que a gente possa dar conta de mais população que não para de crescer e que a gente possa fortificar essa nossa qualidade de vida profissional através aí de toda essa dedicação. Muito bem. Uma questão que você falou, Felipe, que eu achei bem interessante, quando o aluno entra na sala de saúde estética, né, ele entra sorrindo, né, ele entra empoderado, né, porque ele coloca, na verdade, todas as fichas ali, né, muitas vezes ele está trabalhando numa outra área que ele está infeliz, como você bem disse, né, então eu vou buscar uma coisa que eu vou me satisfazer, né, então o empoderamento do profissional, ele realmente aconteceu com o Advindo da Saúde Estética e a possibilidade dele empreender, né? Então, aquela área, aquela profissão onde você praticamente atuaria como empregado, eu vou dar um exemplo dos biomédicos, né? Os farmacêuticos. Hoje ele pode empreender na área da saúde estética. Ele pode ter o seu consultório, a sua clínica e, claro, se tudo der certo, vai dar certo, ele vai poder atuar dentro daquela atuação estética de uma maneira mais ampla, né? Então, eu acho uma questão bem interessante o profissional da saúde estética pensar nisso, em agregar valor na sua atuação, né? Então, a gente pensou nisso também quando a gente criou o curso no IPOG, por isso que o nosso curso ele é Saúde Estética e Cosmetologia Avançada, porque você, além de, lógico, conhecer toda a base, como você falou, e fazer um bom atendimento estético, você vai agregar outros serviços, né? E isso vai agregar valor no seu atendimento. Por exemplo, uma prescrição, né, de um bom cosmético, de um bom suplemento alimentar, né? E isso tudo vai
gerando, agregando valor à sua atuação. Então, o profissional, né, da saúde, né, como eu bem disse, ele pode, hoje, empreender, né? E outra questão que eu achei interessante, que eu gostaria de destacar, é o atendimento personalizado, né? Muitas vezes a gente vê, a gente escuta, recebe aquelas pessoas, mas me passa a receita de bolo, né? Me passa a fórmula de como fazer. A fórmula de como fazer a gente acha em qualquer lugar, né? Então, mas você enxergar o seu cliente, o seu paciente como um indivíduo, né? E você chegar a um nível de poder fazer uma atuação personalizada. É isso que vai te trazer sucesso, é isso que vai te manter no mercado, é isso que vai fazer com que você seja reconhecido. Exatamente. Eu falo que isso é um atendimento holístico, né? Não tem nada a ver com a questão de alternativa. O holístico vem da palavra grego holos, que é todo. Quando a pessoa está deitada na nossa maca, ela geralmente ela vai vir com um pedido, com uma necessidade, mas nós temos a visão do todo. Então, enquanto a pessoa está recebendo, principalmente aquele primeiro dia de atendimento, nós já estamos ali, primeiro, colhendo informações, já houve a anamnese e o nosso olhar clínico vai conseguir enxergar o que é que vai agregar na próxima e na próxima etapa. Porque muita gente fala assim, Felipe, eu não consigo deixar que a pessoa venha comigo para mais atendimentos, porque quando ela termina, ela quer ir embora, ela se dá alta e vai. E aí eu falo assim, durante o atendimento, a pessoa está sob a sua marca, sob o seu cuidado, você tem ali, vai 1 hora e meia, junto com essa pessoa, você fica mudo e não interage, ou você só fala do programa, dos reality shows e da fofoca do dia a dia? Porque esse é o momento da gente vender o nosso peixe. Se você der espaço para que a pessoa inicie esse tipo de assunto, é caminho sem volta, é a faca no pescoço. Agora, quando a gente passa a narrar essa educação em saúde, que eu defendo muito, porque o leigo precisa saber sobre o que nós temos conhecimento, a gente acaba vendendo cada vez mais o nosso peixe. Por quê? As pessoas são extremamente observadoras e elas são extremamente bem informadas. Por exemplo, hoje elas chegam para o nosso atendimento, para a nossa avaliação, e dá a impressão que eles estão debatendo e a gente tem a impressão que eles sabem mais do que a gente ou querem nos desafiar. E isso não é verdade. As pessoas buscam as informações porque com tanta coisa que se expõe aí de despreparo, eles querem ter a certeza de que a vida deles não estará em risco com a gente. Então, não é um debate, não é uma provocação. Isso acontece na saúde estética. Eu pesquiso há tantos anos, o que me fez também lançar o livro, é para poder dizer que o nosso público é diferente de outro público. É diferente do público da arquitetura, é diferente do público do canto lírico, é diferente do artesanato. Então, não comparem outros tipos de público e outros tipos de agir para o nosso tipo de público que age de uma forma extremamente específica. Então, ele precisa ser informado, ele precisa ser conduzido para que nós possamos também não perdê-lo e mantê-lo cada vez mais. Porque quando uma pessoa, enquanto está no seu atendimento, ela recebe a informação que é fidedigna e não é uma venda casada e aquelas coisas que a pessoa mesma sente numa barganha, ela vai querer melhorar e potencializar mais e mais e mais e mais. E isso é uma estrutura continuada. A pessoa não precisa ter disposição financeira para uma vez só, trazer ali para fazer um extreme makeover, do fio do cabelo à ponta do pé. Se ela quiser, beleza, mas se não, isso é gradativo. Agora, um outro aspecto é que o nosso público ele é muito vinculado à questão tecnológica. Então, nós precisamos mostrar a nossa formação. É importante que, inclusive, nas mídias sociais a gente mostre o caminho de formação. Estamos começando, estamos ali com profissionais tal, essa é a nossa aula, porque quando der a largada, você já tem uma fila de pessoas querendo agendar com você. E quando tiver essas pessoas sobre o seu atendimento, elas também vão buscar aspectos tecnológicos do seu espaço. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nem só de injetáveis vive-se a saúde estética avançada. Existe também a tecnologia. Existem alguns recursos manuais que potencializam. Então, hoje fala-se muito, por exemplo, de ultrassom microfocado. E aí, se a pessoa deita na tua máquina, ela está recebendo um peeling, ela olha para o lado, vê aquela máquina, sabendo ou não, ela vai arranjar um jeito de te perguntar ou você vê o olho curioso. Pesca essa ideia e já dá uma aula para ela, para mostrar o que é que aquilo vai fazer na próxima paciente que vai receber o atendimento. Ela sai louca de vontade para querer agendar no próximo dia que a máquina vier locada de novo para o seu espaço. Então,
Isso é uma perspicácia do nosso público. Ele sempre está antenado e principalmente numa atualidade onde garotos e garotas propagandas são super famosos, né, segurando o bocal, a manopla do aparelho e tal, e tal, e tal, e eles que são fãs e seguidores veem resultados, eles querem também buscar alguma fatia para eles. Então, é muito provável que uma, duas, três, várias vezes a pessoa venha e te fale: aquilo que a Luciana Gimenez, aquilo que a Gisele Bündchen faz, você também faz? Aí é o gancho para a gente poder também oferecer a nossa condição do saber, para que essa pessoa saiba realmente ali que nós temos o conhecimento. E, por vezes, aquilo que a estrela recebeu não vai ser o que a pessoa vai receber também, porque ela não tem predisposição, ela não tem ali algum tipo de ação que possa receber, e etc, etc. E a gente não pode frustrar, porque eu disse que a concorrência não é nosso arqui-inimigo, mas a frustração é. Mas pelo seu conhecimento, sua formação e sua capacidade, você já conseguiu, então, oferecer a ela uma alternativa que para ela é cabível e ela não fica na mão com a solicitação dela. Então, o nosso cliente ele é extremamente observador e ele vem nos trazendo informação para trazer segurança, não para medir, nos desafiar. A gente precisa conhecer com quem a gente lida, não banalizando com qualquer tipo de cliente. O nosso tem passaporte, RG e idioma específico. E é o que vocês estarão dentro da formação conseguindo se estabilizar na comunicação efetiva de quem está na saúde estética, que precisa ter um toque para gerar fidelização. A comunicação, como muitas pesquisas científicas comprovam, ela é mais de 66% que gera efetivação no fechamento de um plano de atendimento estético. Não que o nosso conhecimento não vale a pena, muito pelo contrário. Não que a nossa fala não vale a pena na questão de palavras, né? de verbos e outras coisas, mas o encantamento vem através de uma percepção, de uma sensibilidade, de um exemplo, de um gestual. As pessoas querem ser ali compradas pela segurança que a gente pode proporcionar. Então, quem não tem boa comunicação, não tem problema. Vai ter, vai se lapidar, vai desenvolver. Porque em 2023, e numa era onde a gente não consegue sobreviver sem pessoas, a comunicação ela é o fator potencializador para a gente se manter no mercado. Então, a comunicação é um ponto que a gente só consegue atingir quando a gente conhece o solo que nós estamos pisando. Isso vocês vão conhecer brilhantemente bem. Então, você falou, não vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas eu vou puxar sim, porque, na verdade, então, levando em consideração tudo isso que você falou, né, a parte técnica, com a comunicação, a gestão, ela é fundamental, né? Na área da saúde, eu já estou na área da saúde, sou farmaceuro, né? Quase 30 anos de formado, e eu sempre trabalhei junto com profissionais médicos e outros profissionais da área da saúde, e a gente vê muito isso. Aquele profissional que é muito bom tecnicamente, mas ele não tem paciente, né? Não tem cliente. Por quê? Porque ele não consegue mostrar o serviço, ele não consegue se comunicar, né? É Então, o colecionador de certificado na parede e o bom sim, palestrante técnico, né? Se ele com for para um certeza. congresso, ele fala de citologia, fisiologia maravilhosamente bem. Aí ele faz isso para o cliente fica assim, tá, eu só entendi a parte blasto, ele não sabe nem o que é o fibro que está na frente, porque ele precisa ser conduzido à tradução mercadológica. Então, isso é muito importante, porque ou tem comunicação de menos, ou tem cientificidade de mais, e se a gente não traz a equalização e o equilíbrio dessa fundamentação de comunicação, a gente não consegue sobreviver no mercado, porque uma parede bonita de certificados é base para se manter na formação, mas não é base de crescimento e de fidelização. É a potência de existir, mas você não tendo a aplicação, você não consegue fazer com que as pessoas tenham segurança. Essa comunicação ela precisa gerar segurança para que as pessoas queiram estar com a gente. Esse é o princípio da comunicação. Então, a gestão ela é um pilar extremamente importante, que é como se fosse um ímã que equilibra ali os eletrodos de todas as nossas capacitações, e quando esse ímã pifa, quando ele sai, tudo fica desgovernado. E eu brinco que eu não posso nem dizer que eu estou careca de saber, mas quando a gente mede uma prática e mede a gestão, que é uma ação diária
ela é pesada, ela é mais chata, as pessoas têm uma tendência de ter preguiça de gestão e empurrar com a barriga. Hoje eu não vou ver isso, não vou olhar a conta bancária, eu não vou ver se caiu da maquininha, mas ela esquece que se ela deixar isso para o final de semana, boleto já foi passado, era daquele seu fornecedor, que não te gerou fidelização, que aí você não vai conseguir nem que ele te dê um prazo a mais, porque você não é um bom pagador e a bola de neve acaba engolindo. Então, quando uma pessoa vira para mim e fala, Felipe, eu quebrei esse mês, eu falo, impossível, porque você está quebrando há pelo menos 6 meses, deixando aquela bola de gude virar uma bola de futebol que vira a bola de neve que te engoliu. E como muitas pesquisas também atestam que a epigenética é possível na questão do nosso estilo de vida, porque a genética a gente nasce, a epigenética a gente pode criar cicatriz ali na nossa genética, é o estilo de vida. Ninguém nasce andando de bicicleta. Treina, 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 anda, não esquece. A pessoa que tem hábito, por exemplo, de fumar, ela passa a fumar ou deixa de fumar, pelo hábito. Então, 21 dias frequente de uma atividade que vai te garantir minimamente segurança torna-se absolutamente natural. Façam na força do ódio, façam sem paciência, mas não se esqueçam de que a organização por detrás das técnicas para gerir a carreira e um negócio é a fonte de segurança, para que a gente não tenha um palacete ruindo ou nem consigamos ter uma cabana, porque a gente não tem planejamento. E é interessante porque tudo é mercado, né? Então, vou dar 2 exemplos aqui, pegando o gancho do que você falou. Então, vamos imaginar que o indivíduo conseguiu construir uma clínica muito boa, equipada, mas por alguma falha na gestão, na comunicação, ele não conseguiu sobreviver. Aí tem um indivíduo que conhece sobre técnica e conhece gestão, que vai comprar a clínica dele no mesmo lugar, né? Talvez com a mesma equipe, com os mesmos equipamentos, e vai conseguir prosperar, né? Então, hoje a gente tem isso no mercado, né? Empresas que compram outras empresas falidas e conseguem prosperar. Por quê? Né? E outra questão também que eu acredito que dentro da nossa área virou mercado, né? Aquele bom profissional, aquele profissional que conhece sobre o que está fazendo, que é estudioso, tem uma boa técnica, muitas vezes ele pode atuar consertando erros dos outros. E na saúde estética isso está acontecendo muito. Nós já temos alunos, né, que atuam só corrigindo erros de outros profissionais, né? Então, assim, são 2 exemplos, né, de uma catástrofe, você consegue fazer um mercado de trabalho, né? Então, o mercado ele é grandioso, né? Tem oportunidades para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que se dedicam, têm uma boa formação, uma boa capacitação. Você, no início da sua apresentação, você enfatizou a questão na saúde estética, você vai se aperfeiçoar para sempre. A área da saúde é assim, na saúde estética continua sendo assim, né? Vai ser assim, e é isso que vai fazer você prosperar. Muito bem, eu acredito que a gente passou o nosso recado, mas eu gostaria de conversar com o pessoal, né? Nós temos algumas pessoas e abrir para essas pessoas, né, que estão entrando na área da saúde estética, que eu acredito que algumas estão deixando uma outra área de atuação para entrar na saúde estética. Gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, algum questionamento, tem alguma dúvida em relação à atuação na saúde estética. A gente está aqui para esclarecer e conversar com vocês. Nós temos aqui, deixa eu ver, a Juliana, Marlise, Rosiane, nossos futuros alunos, a Cíntia, a Grace. O pessoal já atua na área da saúde estética ou está mudando de área? Eu estou mudando. Ah, é? E você Eu sempre atua... trabalhei em drogaria. você é farmacêutico e trabalha em drogaria? Isso, eu trabalhava em drogaria, mas tem 8 anos que eu não atuo em área nenhuma. Entendi. E agora você pretende atuar na saúde estética, tendo em vista essa possibilidade? Sim, com certeza.
Bacana. Já fez já atuou em alguma procedimento estético? Já fez alguma coisinha ou não? Ou é a primeira Não, vez que você não, vai atuar? é a primeira vez. Ah, que bacana. Ansiosa já. É isso aí. Depois da formação, né, o profissional, todos os profissionais, na verdade, que foram autorizados a atuar na saúde estética, eles podem atuar assim que concluírem o seu curso de pós-graduação e apostilar, o que a gente chama de apostilar o diploma, o certificado no seu conselho de classe. E a partir desse momento ele está habilitado, né, a atuar na saúde estética. Muito bem. Alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Boa Tem alguma outra noite, pessoa? Oi, Grace, boa noite. tudo bem? Eu Tudo tenho, bem, e assim, você? eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho uma dúvida, sabe? Eu sou, eu sou formada em biomedicina, mas eu nunca atuei, porque eu sou técnica de enfermagem há 16 anos e agora eu acabei a graduação também de enfermagem. E aí eu fico pulando, né? Porque eu fugi da enfermagem e acabei fazendo enfermagem. Porém, a área de biomedicina, ela me decepcionou porque por conta dos honorários, né? Porque em análise clínica, o biomédico, ele trabalha muito e ganha-se muito pouco. E eu nunca pensei na área de estética, até ver todos os meus amigos que formaram em 2016 se migrarem para a área de estética. Todos, praticamente todos, migraram para a área de estética. E aí eu fui convencida a fazer uma especialização de estética. Só que o que eu vejo desses meus amigos é que tem amigos muito bem-sucedidos e outros trabalhando em clínicas, não conseguindo empreender ou empreender e não conseguir uma boa, sabe, prosperar, né? Uma boa clientela. E a minha dúvida é dessa forma, porque mais do que você ser um bom profissional, né? Você, como vocês dizem, você tem a técnica, eu acho assim que a gente necessita de um curso que nos ajude a ser bons profissionais de administração, de saber como vender o seu produto, como valorizar a sua especialização, valorizar o seu curso. Então, assim, eu queria saber se nessa especialização da IPOG focado em dar, sabe, esse suporte o profissional empreender, saber como vender, como administrar, mais do que também só as técnicas, entendeu? Olha eu aqui, você vai ter um final de semana comigo. Olha eu aqui para isso. É isso que eu ia falar. Eu vou ter que colar no você, né? O nosso curso, na verdade, ele foi muito bem pensado. Ele tem três eixos, né? Que é o eixo clínico, que vem desde lá da base, da fisiologia, da anatomia, né? Da fisiologia da pele, da semiologia estética. Depois vai avançando os procedimentos não invasivos, depois para os invasivos e os procedimentos mais avançados que usam alta tecnologia. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo da cosmetologia. Então, o indivíduo ele vai aprender e vai atuar paralelamente aos procedimentos estéticos, mas com um enfoque de prescrição cosmética. Então, ele vai poder associar a prescrição cosmética com o seu procedimento estético. Isso vai trazer melhores resultados, né, e vai fazer com que a sua atuação seja mais robusta. E o terceiro eixo é o eixo justamente da gestão, da administração, que é a disciplina do professor Felipe. Vou deixar ele falar. Mas antes de deixar o professor falar, uma outra questão que eu gostaria que vocês aproveitassem demais o nosso curso é o network. Praticamente todos os nossos professores são proprietários de clínicas, atuam em clínicas próprias ou de terceiros. Então, esse network é muito importante. Então, a conversa, o bate-papo, todas essas horas, essas mais de 400 horas que vocês vão passar juntos, é a oportunidade do aluno explorar realmente o professor. Né, Felipe? O que você acha?
Com certeza, o que o professor falou é extremamente a realidade, e o diferencial dessa disciplina na formação de vocês é que tudo isso que foi mencionado, foi desejado aí nessa fala, é o que vai acontecer. Nós vamos preparar vocês para que vocês possam ter aí realmente um caráter de empresa, e não ter uma empresa. É diferente. Ter uma empresa é uma formalidade, uma pessoa que abre um CNPJ se ela quiser, mas mesmo assim ela vai saber corretamente como fazer isso se for o desejo dela. Mas, acima de tudo, ter esse caráter empresarial para que realmente possa saber desde montar o seu marketing, sua identidade corporativa ser construída, saber precificar, gerenciar, saber vender, oferecer e melhorar a sua comunicação. Então, todas essas técnicas, inclusive pensando também nos nossos fatores, por exemplo, de gerenciamento de resíduos, descarte, biossegurança, tudo isso faz parte da gestão, porque nós temos por detrás disso fiscalizações e outras coisas mais. Então, dentro do nosso eixo, nós temos toda essa preparação e como se fosse uma cartilha com um roteiro, onde vocês vão conseguir seguir também o passo a passo de como se formalizar, como ter toda essa segurança e também estar no mercado de forma que não seja um risco, mas tendo solidez, porque vocês conseguem ter aí o equilíbrio de como atrair as pessoas, mantê-las, saber cobrar, não ter mais prejuízo e usufruir dessa lucratividade. Todas essas capacitações estarão aí dentro dos 3 dias de aula, pode ter certeza. Professor, está mudo. Desculpa. Complementando o que o Felipe falou, a ideia, né, vamos pensar de maneira um pouco mais simples, aquela pessoa que vai começar do zero. Né? Lógico que tem pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, que já têm uma certa experiência, né? Mas vamos imaginar que naquele indivíduo que vai começar do zero, como eu acredito que é a grande maioria, que vai mudar de área, vai construir o seu empreendimento do zero. Né? A ideia é que, com o passar dos anos, né, essa pessoa ela vai se especializando em uma das áreas da saúde estética, né, dentro das dezenas de áreas, e vai contratando outros profissionais, inclusive profissionais gestores. Né? Vai chegar um momento que você vai terceirizar isso. Né? Você vai contratar um gestor profissional. Então, a chance disso dar mais certo ainda é maior. Né? Então, lógico que também existe aqueles profissionais que começam atuando na saúde estética e depois migram para a gestão. E aí ele vai supervisionar, conforme o professor falou. Ele conhece sobre aquele tema, aquele assunto, ele sabe fazer. Então, melhor que ele seja supervisor do que qualquer outra pessoa. Nós temos, inclusive, na nossa pós-graduação, pessoas interessadas na gestão. Elas querem aprender os procedimentos para poder ser gestores. Algumas pessoas fazem a nossa pós não para atuar na saúde estética, mas para conhecer os procedimentos estéticos, para serem gestores. Muito bem, boa pergunta. Mais alguma questão, Grace? Esclareceu? Alguém mais quer fazer? Esclareceu, sim, obrigada, viu? A minha dúvida era essa, e agora eu entendi que através desses 3 módulos, a gente não vai ver só as práticas, né? Mas a gente vai ter esse suporte de gerenciamento, de administração. Obrigada. Sim, muito bem. Alguma outra questão? Aproveita, hein? Aproveita aí a expertise do professor Felipe, porque depois é só no curso, né, Felipe? É isso aí, é isso aí. Ei, gente, boa noite. Vocês estão me Oi, ouvindo? Cíntia. Sim, tudo bem, Cíntia? Boa noite. Tudo bem. Eu não atuo, né? Eu sou enfermeira por formação. Eu sempre soube na faculdade que eu não gostaria de trabalhar na assistência da enfermagem. E eu migrei, né, para uma pós-graduação em gestão hospitalar e fiz um MBA em auditoria hospitalar, que era uma área que eu gostava, né? E trabalhei algum tempo e tem 10 anos que eu não atuo. Mas a estética sempre foi
o meu sonho, né? A queridinha, assim, que eu sempre quis fazer. E por questões pessoais, eu acabei saindo da enfermagem, né? Trabalho atualmente, mas não é na enfermagem, né? Eu busquei um trabalho que eu pudesse ficar em casa para auxiliar meus filhos. Agora eles estão grandes e eu vou em busca daquilo que eu sempre quis, né? Que é trabalhar na estética. A minha dúvida, assim, o meu questionamento o curso dá um norte para a gente de por onde iniciar, por exemplo, porque a gente vê aí máquinas, né, todo dia sendo lançadas, né, as tecnologias aí da estética, né? Então, isso que eu queria saber, fornecedores para poder estar comprando, né? As medicações usadas, tudo que for usado. Muito bem. Mais uma vez, é super importante o network com os professores. Até mesmo a instituição, né, no caso o IPOG, a coordenação, faz isso. Então, isso que você falou, Cíntia, é super importante. Então, por exemplo, nós temos professor de cada uma das áreas. Então, nós temos professor de fototerapia, laser terapia, procedimentos invasivos, e aí a gente pode ter mais professores, cada um focado na sua área, né? E esses professores têm acesso a essas informações. Então, isso é importante que você pergunte para o professor em sala de aula. Quais são os fornecedores? Eles conhecem fornecedores por região. Isso aconteceu em Goiânia, agora, semana passada. Nós temos várias turmas de estética em Goiânia, e nós precisávamos comprar os materiais para o módulo, para a aula prática, né? A própria professora indicou quais são os fornecedores em Goiânia. Então, isso já vai estar praticamente mastigado para vocês, né? A questão dos equipamentos, eu até gostaria que o professor Felipe me ajudasse a responder, em relação à necessidade de você adquirir esses equipamentos, né, tendo em vista, muitas vezes, o valor, né, como que você escalona isso na sua instituição, para que você possa, lógico, pensando naquele indivíduo que vai começar, conforme eu disse na outra questão, e vai galgar, né, novos patamares. Exatamente. Hoje a gente tem aparelhos como, por exemplo, um ultrassom microfocado, um macrofocado, que pode chegar ali R$120 mil, né? E hoje, quem tem R$120 mil no bolso, assim, para pagar à vista e fazer um financiamento para algo que daqui 6 meses vai ser suprido com o upgrade dessa tecnologia? Então, vocês vão saber, inclusive, na minha aula também, os professores que vierem com as expertise de prática, sobre a possibilidade da questão de locação. Hoje, todas as regiões do Brasil têm ótimos fornecedores de locação que fazem preços incríveis e muitas das vezes vêm até com uma pessoa com uma expertise em prática para poder fazer os primeiros atendimentos junto ali do espaço. Acaba sendo extremamente econômico e rentável, porque você transfere isso na precificação do seu cliente, do seu paciente, ele paga pela hora locada daquele aparelho, e você não vai ter a responsabilidade de, por exemplo, ter que trocar o aparelho constantemente, ter que gastar com calibragem, com atualização, com upgrade, porque sempre virá o melhor para você. É claro que quando você atingir um nível onde a sua receita, a sua entrada ali de dinheiro seja superior, você vai ter um fluxo de aquecimento muito grande, onde a sua troca também vai ser grande, e isso não será um problema para que você possa fazer grandes investimentos. Mas não há problemas para que a gente possa iniciar pequeno, médio ou grande na saúde estética, porque inclusive até para espaços onde hoje a gente está vendo uma grande crescente com bases de fiscalização totalmente corretas, responsáveis técnicos, que são os coworkers, que estão extremamente bem preparados. Em São Paulo, a gente tem uma rede aqui já conhecida, que eu, se tivesse um momento de atendimento hoje, que eu brinco que eu sou aposentado, né, que eu estou só pela educação, não atendo mais, mas se eu tivesse, eu jamais teria um espaço só meu. Eu teria ali uma locação de cowork, onde tem toda a preparação, tem inclusive até mesmo tecnologia básica à nossa disposição. Então,
não há problemas para a gente iniciar na saúde estética. Sim, receberão todas as informações por base da gestão e dos professores técnicos que vierem, para que vocês possam usufruir da nossa expertise, experiência e vínculo com o mercado, inclusive para receberem até indicações de parceiros nossos que existem no Brasil inteiro. E, em algumas aulas, né, nós teremos fornecedores participando das aulas, né? Então, vou dar um exemplo. Na aula de cosmetologia, nós podemos ter empresas que comercializam cosméticos profissionais junto da aula, fazendo demonstrações, network e tudo mais. Muito bem. Esclareceu Olá, mais boa alguma noite. pergunta? Boa noite, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu acho que eu sou a mais doida de todos, né? Porque bom, vamos lá, eu tô mudando totalmente, radicalmente de área. Eu me formei tecnóloga em biomedicina, mas em 2002, eu sou velhinha, em 2002, e nunca atuei na área. Na verdade, eu acabei indo para uma outra, eu fui fazer nutrição, e me formei depois em nutrição em 2006, e foi aí que tudo começou. Então, eu sou formada e atuo na área de qualidade de alimentos há 15 anos. Porém, com filho, casamento e muitas coisas, eu não consegui mais ficar nesse mercado que é doido, é um querendo comer o outro, matar o outro e passar por cima do outro. Acho que eu cheguei numa idade que eu não tenho mais paciência para estar numa empresa. Eu até, então, eu estava como diretora de qualidade da última empresa que eu trabalhei, né, na Cara Preta, e eu saí o ano passado. Todo mundo me disse que eu estava, assim, surtando, e eu tô há um ano parada, porém pensando o que eu ia fazer. E aí na verdade, eu fiz praticamente todos os procedimentos estéticos possíveis e impossíveis. E eu gostei, e eu acho que assim, eu gostei de fazer, né, de ser a cobaia da vida aí de algumas pessoas. Fui paciente modelo, fiz também procedimentos pagos, e aí eu vi que na verdade, eu não devia nem ter saído, né, da área, não devia nem ter ido para outra área. Eu acho que agora é a hora de recomeçar e eu estou pensando na área, estou olhando e entendendo muita coisa nesse último ano. E a minha dúvida é com relação à atuação mesmo. Como eu me formei tecnóloga e nunca atuei na área, né? E fui para a área de nutrição e atuei com outra área que não foi a saúde. Então, eu queria entender um pouquinho como que vai ser a minha atuação, como que eu vou conseguir me certificar para conseguir começar a atuar na área de estética. Na área de gestão, eu, assim, né, falando com o professor aí, já administrei, inclusive, empresa minha, tudo, então acho que para mim vai ser relativamente tranquilo algumas coisas, mas com certeza vou ficar no pé dele muito para aprender mais. Agora, eu acho que o que as outras talvez tenham mais facilidade, talvez a minha parte, de que seria a aplicação mesmo do negócio ali em si, né? Eu acho que essa é a minha dúvida, a aplicabilidade e também como eu posso começar a atuar. Hoje nós estamos aqui com o professor Felipe, que é um dos maiores especialistas nessa questão que você falou. E, na sequência, ele vai complementar o que eu vou te dizer. A atuação do profissional, ela é regulada pelo seu conselho de classe, né? Então, os conselhos de classes, através de força de lei federal, eles publicam resoluções baseadas no aprendizado, principalmente da graduação, que dá a base da atuação no mercado de trabalho, né? E dentro das resoluções, eles colocam regras, imposições e determina a sua atuação
Então, basicamente, uma resolução, ela fala o que você pode fazer, como você pode fazer e o que você precisa cumprir ou fazer, ou ter ou aprender para você poder atuar naquela área. Então, isso, conforme eu disse no início, em 2010, principalmente primeiramente com os biomédicos, depois com os farmacêuticos, mais recentemente com os biólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? E cada um dos conselhos, eles determinam essas regras. Isso não impede de você fazer o curso, de conhecer os procedimentos. Isso é uma coisa. Agora, atuar é outra, né? Eu vou te dar um exemplo. Fisioterapeuta, né? Até onde por que eu vou falar até onde eu sei? Porque isso pode ter mudado ontem, né? Ele não pode atuar nos invasivos não cirúrgicos, mas é do meu conhecimento que o conselho de classe deles estão trabalhando para que eles possam atuar nos invasivos não cirúrgicos. Ou seja, aqueles procedimentos que atingem uma camada mais profunda da pele, né? Então, atingindo musculatura, por exemplo. Eles podem fazer uma atuação mais superficial. Então, por exemplo, microagulhamento eles podem fazer, que é uma camada mais superficial da pele, né? Então, amanhã ou depois eles podem ser autorizados. Mas isso não impede dele aprender. Porque muitas vezes ele vai ser um gestor, ele precisa conhecer aquele procedimento. Ou ele vai fazer a nossa pós-graduação, vai aprender os invasivos não cirúrgicos e o conselho de classe dele vai autorizar logo em seguida. Então, isso depende muito de conselho para conselho, né, Felipe? Exatamente. Isso depende de conselho para conselho. E o de biomedicina foi o primeiro, né? Tanto que, assim, eu estava até abrindo aqui uma pasta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agora resoluções do CRBM desde o início do incentivo à habilitação na saúde estética, tanto para dizer pode-se fazer e não pode-se fazer. Então, como bem disse o professor Vandré, nós temos aí para todas as classes que têm habilitação para ser esteta, pós-formação, certificado na mão e apostilado pelo conselho, porque esteta é só o final, né? Tem aí as orientações do que a gente não vai atingir, que é a questão de órgãos, né? Que a gente não fala os invasivos, a gente usa os injetáveis, que não vai atingir o âmbito ali da medicina. E aí eles vão colocar peculiaridades que, por exemplo, só por curiosidade de vocês, ninguém que está aqui, nenhuma dessas formações que estão dizendo, seja dentista, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, biólogo, ninguém pode fazer otomodelação e nem alectomia. Mas todas as outras ações que vocês já veem por aí, como todos os preenchimentos bioestimuladores, a toxina, a questão da intradermoterapia, da intramuscular e etc., está sobre o rol de habilitação de vocês. As habilitações, elas são extremamente similares, né? Vez ou outra tem alguma questão aí delicada, de alguma questão jurídica, mas os conselhos são fortes, eles conseguem se prever também aí pela lei do ato médico, que não é um ato de medicina, vocês não estarão atingindo e danificando nenhum tipo de órgão, estímulo muscular e outras coisas mais. Então, eu posso dizer que, confortavelmente, o que nós ofereceremos para vocês e o que o mercado quer está em extrema ação de equilíbrio, e vocês terão um conhecimento seguro para poder habilitar-se aí com segurança, já sendo redundante, e garantir aí a promoção de saúde para as pessoas. Fiquem absolutamente tranquilos. Foi esclarecido? Mais alguma questão? Não, foi super esclarecido. Obrigada. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Normalmente, a gente inicia o nosso curso com aquelas disciplinas básicas, que é aquelas disciplinas que vocês vão precisar relembrar os conhecimentos da graduação, se aprofundar em outros, para que você possa ter a próxima disciplina, né? Então, normalmente, eu, o professor Marcelo Polacco, que é coordenador junto comigo, a gente coloca a fisiologia, anatomia como primeira aula, semiologia como segunda aula, e a aula do professor Felipe, ela vem logo ali na sequência, né, Felipe? A gente sempre coloca ele como terceira, quarta aula,
né? Porque ele já vai ter aquela base clínica e também a base da gestão, já para entrar na cosmetologia, nos procedimentos, e aí vocês vão percebendo que com o passar do tempo no curso, os procedimentos vão ficando cada vez mais complexos. Então, sempre é até uma expectativa dos alunos, mas eu não vou aprender isso, eu não vou aprender aquilo. Se vocês observarem o cronograma, vocês vão observar que a gente sempre respeita essa sequência que eu estou falando para vocês. Muito bem, eu acho que é isso, Felipe. Eu agradeço a sua participação, a pessoa mega ocupada e disponibilizou um tempinho para a gente aqui. Eu agradeço muito, professor Felipe, como ele Eu disse. que agradeço, professor, foi um super prazer. Eu acredito que, assim, cada vez que a gente divide um pouco aí do conhecimento do mercado, a gente deixa os colegas mais confortáveis e, principalmente, se projetando aí um mercado que a gente vê que só tem ascensão e não tem declínio. Então, o que eu espero é que a gente se encontre mais adiante aí como colegas de área, que a gente possa trocar informações, vocês possam me marcar dizendo que são meus cases de sucesso. É isso que eu espero de vocês. Muito bem, é isso mesmo. E gostaria também de agradecer ao IPOG BH, que nos convidou, na verdade, para fazer essa apresentação. Essa foi uma pequena amostra, né, professor Felipe? 1 hora praticamente a gente ficou juntos aqui. Imagina o que vocês vão aprender aí no nosso curso com mais de 400 horas. Eu não tenho dúvida que vocês escolheram uma excelente área. É uma área que está em plena ascensão, conforme mostrou o professor Felipe, tanto com informações científicas, informações mais populares, né? Então ele fez questão de trazer as duas informações, com base científica e base popular, para mostrar que no Brasil a atuação na saúde estética é uma área que praticamente não vai faltar mercado, né? Nós somos o segundo, né, no mundo em procedimentos estéticos não cirúrgicos. Então isso é muito importante e isso demonstra a questão da atuação. E se você for falar em questões financeiras, nós não trouxemos esses dados, né, mas valores, né, lógico, o professor trouxe alguma coisinha, né, mas o que se gasta hoje, né, com procedimentos estéticos no Brasil é uma coisa assim fabulosa. E por que a gente vai ficar fora disso? Por que a gente não vai pegar uma fatia desse mercado, né? Então é isso, pessoal. Eu acredito que vocês escolheram uma excelente área, principalmente aquelas pessoas que gostam de desafio, querem mudar de uma área para outra. Com certeza vocês terão sucesso, tá bom? E escolheram uma excelente instituição, o IPOG. Eu já estou no IPOG há quase 20 anos, né? O professor Felipe já está há 7 anos, né? Então a gente pode dizer com todas as letras que é uma excelente instituição, vocês fizeram a melhor escolha. Tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode pedir para o Paulo, né, que ele passa o meu e-mail, e eu terei o maior prazer em respondê-los. Perfeito. Muito obrigado, viu, professor Felipe, Vandré. Pessoal, também, vocês podem me chamar ali no WhatsApp também, qualquer dúvida, e eu agradeço demais a disponibilidade de todos vocês. Muito bem. E sem falar que nós estamos no grupo seleto aqui, né, pessoal? Porque isso que nós trouxemos hoje, a presença do professor Felipe aqui, com certeza poderíamos estar falando aí num congresso para milhares de pessoas. Então, a gente fez questão de trazer um evento fechado, a gente não fez esse convite de forma aberta para atender vocês de maneira personalizada. Tá bom? Professor, lembrando que essa é uma fatia do bolo para quem já aderiu aí, né, já fez a sua matrícula, já entende agora o que o curso aguarda, o que aguarda do curso aí, o que o curso vai trazer de surpresa. Quero, enquanto gestor da unidade de Belo Horizonte também, convidar todos vocês que já trabalham em alguma empresa, né, que queiram proporcionar também essa experiência aos seus colegas, para que entrem em contato conosco. As vagas são limitadas, porém a gente ainda tem oportunidade de indicação para que seus colegas de trabalho e de sua rede de relacionamento possam se matricular. Ok? Quero agradecer a todos, professor Felipe, muito obrigado, professor Vandré. Obrigado, Foi realmente
bem esclarecedor e foi um show à parte. Eu que não sou da área, estou encantado. Muito obrigado. Obrigado, Viu? sucesso, pessoal. A gente se vê em Sucesso. BH. Logo, logo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite.